E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Papo Saúde. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre a introdução alimentar, que é aquela fase em que os bebês passam a experimentar outras comidinhas além do leite materno. É um momento muito importante, porque uma introdução alimentar bem feita traz benefícios à saúde do indivíduo por toda a vida. A gente foi ver isso e você confere agora no Papo Saudável. Papo Saudável começando e hoje é dia de consultório. A gente está falando sobre introdução alimentar, que é aquela fase em que as crianças deixam apenas a amamentação exclusiva e passam também a comer aquelas primeiras comidinhas. A gente veio falar com uma nutricionista infantil. Vamos lá? A gente vai conversar hoje com a doutora Tatiara Monção, que é nutricionista infantil e vai tirar algumas dúvidas pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Papo Saúde. Eu quem agradeço. Eu queria falar que eu adoro falar no assunto, principalmente quando se trata de bebês. Coisa boa, pois vamos começar. Então, doutora, explica pra gente como é que começa essa introdução alimentar, qual é mais ou menos a idade, como é esse processo? Bom, a introdução alimentar ela deve ser feita com bebês a partir de 6 meses de idade. Não importa se ela está na fórmula infantil ou se ela está na amamentação exclusiva. Isso é pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, você pode até fazer essa introdução antes, mas o ideal é que o bebê que seja feito a partir dos 6 meses. É quando o bebê está pronto do ponto de vista psicomotor, as habilidades dele, onde vai facilitar mais ele a pegar nos alimentos, ele a interagir com a mamãe. E como é que funciona essa introdução? O que elas devem comer primeiro? Como é que funciona que medidas dá para essas crianças? Porque a gente sabe que ela tá ali na amamentação e tal, então é muito diferente, né? É uma coisa completamente nova. Então, como fazer? Primeiro, quando é um bebê que está só mamando ou só tomando a fórmula infantil, tudo que você for colocar na boca dele, é natural que ele bote para fora. E esse bebê tem sim um reflexo de extrusão, ou seja, você fica botando a colherzinha, ele empurra com a linguinha. Aí a mãe diz, nossa, ele não gostou de comer. Não, isso é natural. Ou seja, a gente fica colocando, às vezes o bebê só não sabe o que fazer com aquele alimento na boca porque ele está acostumado com líquido. E assim, ele não está rejeitando, ele está aprendendo a comer. O importante eu digo muito para as mamães, tem que ter variedade. Tem que ter, nem falo muito de quantidade, porque quem norteia ele, mas o bebê precisa de cores, sabores e texturas. Por vezes sim ele vai comer inteirinho, por vezes ele vai comer bem amassadinho. Outra coisa que está no mercado novo agora são as comidas ditas naturais, caseiras, de certa forma congeladas e que são vendidas também nessa fase de introdução dos alimentos para as crianças. Qual é a opinião do nutricionista em relação a isso? Para mim é uma saída muito boa, certo? Porque assim, não corre-corre da mamãe. Não deixa também de ter outro paladar para o bebê, fica o diferencial. A opção para a mamãe, a sopinha de casa, se não puder a segunda opção, a sopinha dessas empresas, mas busque conhecer qual é a empresa. Eu não acredito que tenha uma empresa que não vai trabalhar bem certificado, ainda mais com um público tão especial que é bebês. Para os pais em casa, o que fazer para deixar a hora da comida, e aí também a gente pode falar dessa questão de colocar frutas, verduras, legumes, o que fazer para deixar essa criança gostar da hora de comer e comer bem? Vitória, tu falaste de um ponto bem importante, o porquê que é bem interessante uma introdução alimentar bem orientada, porque o bebê vai ser fruto do que ele fez no começo. Vai refletir diretamente ao longo da vida dele. Ele foi um bebê acostumado às frutinhas, ele foi um bebê não acostumado a não ter nada liquidificado, ele foi acostumado a um bebê ter variedades. A introdução alimentar bem orientada faz um cardápio bem amplo. No caso, o bebê tem um cardápio com 6 meses comigo, tem um cardápio com 9 meses e outro cardápio com 12 meses. A gente vai fazendo essa evolução gradativamente de acordo com a criança.
Ok, doutora, muito obrigada. Você tirou muitas das nossas dúvidas. A gente agradece muito a sua presença e foi um prazer lhe ter aqui. Eu quem agradeço, Vitória. É um assunto bastante amplo. Eu acho que se a gente pudesse continuar, a gente teria muito panos para as mangas. Então, doutora, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer lhe ter aqui. Bom, como você viu, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas o Papo Saudável tá dando uma pausa, mas fica por aí porque ainda tem muito mais Papo Saúde e a gente ainda vai conversar muito mais sobre esse assunto. Mas agora a gente vai dar aquela pequena pausa e no próximo bloco vamos conhecer um ramo no mercado que vem se especializando em ajudar as mamães e os papais na fase da introdução alimentar. Não sai daí porque a gente volta já. Papo Saúde está de volta. Novo ramo no mercado dos produtos infantis, as comidinhas caseiras estão se tornando uma ajuda para as famílias que estão na fase da introdução alimentar. Existe toda uma preparação para que o alimento tenha o mesmo nutriente de uma comida feita em casa e os adeptos estão se tornando cada vez maiores. A alimentação de seus filhos sempre é uma preocupação na vida das mães. Muitas crianças, quando saem do período da amamentação, possuem grande dificuldade para começar uma introdução nas comidas sólidas. Foi um desejo que eu tive de conseguir proporcionar para as mães uma praticidade, porque hoje em dia a vida das mães é muito corrida, nem sempre a gente tem tempo de fazer a comida dos nossos filhos, como gostaria, e conseguir juntar essa praticidade com uma alimentação saudável. Então, a ideia surgiu dessa proposta, de ter uma alimentação saudável com praticidade. A loja oferece vários tipos de produtos para o público infantil, sempre visando uma melhor qualidade de vida para as crianças e também para as mamães. Geralmente, elas vêm mesmo quando tem a introdução alimentar, né? Quando o bebê começou essa fase da introdução, que vai começar a comer alguns alimentos, geralmente a mãe fica um pouco perdida, né? Ela não sabe bem como preparar esse alimento ou qual seria o alimento ideal para ele estar comendo. Às vezes faz e acha que o bebê não está gostando. Então, geralmente, é nessa hora que a mãe mais procura, né? Quando o bebê começa a comer e aí ela vem até com uma opção diferente do que ela já está fazendo em casa, testar uma coisa que ele possa comer, que às vezes a gente não tem tanto acesso, não é tão fácil produzir esse alimento, e aí a mãe já tem ele prontinho, saudável. A preocupação da garantia de uma boa alimentação desde a infância é um passaporte para a vida adulta mais saudável. Eu acho muito importante, né? Porque não existia nada que nem parecido com isso. Hoje em dia já existem assim, muitas pessoas que fazem alimentação saudável, tanto para criança como para adulto, que antigamente eu acho que o público não buscava isso, né? E hoje em dia cada vez mais as pessoas estão procurando uma alimentação saudável e principalmente as mães, porque elas começam a ver quão é importante que essa alimentação venha a ser saudável desde o início. E não só a gente passar a vida toda comendo coisas ruins e quando chegar adultos tentar voltar para o tempo e ter uma alimentação saudável. Além de proporcionar uma maior praticidade na vida das mamães, os produtos têm todo um acompanhamento nutricional, visando a melhor qualidade de vida para crianças de 6 meses a 4 anos. Todos os ingredientes, né, eles passam por uma certificação, porque como eles são orgânicos, eles precisam ser certificados. Então a gente tem tanto os certificados do orgânico do Brasil, como da Anvisa, né? Todos os produtos eles são certificados. E aí depois de preparados, eles não levam nenhum tipo de aditivo, nenhum tipo de conservante. E para garantir a conservação, é feito um processo que é chamado de ultracongelamento. A diferença desse ultracongelamento para o congelamento tradicional é o tempo de congelamento. A empresária ainda revela um dos segredos do sucesso no desenvolvimento de seus produtos. Que são os ingredientes e o amor de mãe, que é o que complementa.
Infelizmente, está na hora do Papo Saúde terminar. Eu espero que você tenha gostado do programa e se quiser mandar uma sugestão para a gente, é muito fácil. É só ligar para 3477-3422 ou mandar um recado na nossa rede social, facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem. No próximo programa tem muito mais saúde para você. Tchau!